Olá, muito boa tarde para você que está acompanhando a gente aqui no Panorama Brasil da Causa Operária TV, ao vivo, terça-feira, 2 de fevereiro de 2021. Vamos hoje com as notícias do Centro-Oeste. O companheiro Tiago Assad está conosco aqui, lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Vamos falar sobre as novidades aí e, antes de mais nada, falar para você que nos acompanha que, se ainda não estiver inscrito na Causa Operária TV, não perca a oportunidade, inscreva-se agora e faça parte aí do hall de quase 90 mil pessoas que acompanham a nossa programação diária, ao vivo, todos os dias. Você também que já está inscrito, se ainda não for membro, torne-se membro do nosso canal, assim você dá uma contribuição regular que ajuda muito a sustentar o trabalho da Causa Operária TV. Bom, daqui a pouco a gente dá mais recados, vamos começar com o companheiro Tiago Assad para falar de um problema vamos dizer assim, um problema nacional que encontra aí a sua expressão local. O problema da população carcerária, né, privada das visitas de parentes até 18 de fevereiro. Decisão aí que eu peço para o companheiro Tiago explicar. Só para ilustrar, né, que logo no início da pandemia, no ano passado, em Brasília e em outros lugares do país se levantou aí uma reivindicação, né, dos presos e de suas famílias, que era impedir, né, o confinamento aí dos presos no meio da pandemia, que levaria aí a muitas e muitas mortes, como de fato aconteceu nos presídios, se transformando aí em focos de infecção do coronavírus, não só para os presos, não só para os detentos, mas também para os funcionários. A reivindicação democrática, né, de que os presos de baixa periculosidade ou presos provisórios fossem libertados, né, respondessem a processo em liberdade, deveria ser levantada, e esse é um problema que continua, né, em pauta desde o começo, apenas foi soterrado aí por uma série de novos acontecimentos da pandemia. Então eu pergunto para o companheiro Tiago, agora, no meio da fraude, no meio da farsa da campanha de vacinação, a restrição aí às visitas vai resolver o quê? Que coloca que impacto para a população e da população carcerária e as suas famílias aí no Mato Grosso do Sul? Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, companheiros que estão assistindo, assistirão futuramente ao nosso Panorama Brasil. A gente está vendo uma situação de onde a feição mais nazista, mais monstruosa do regime, ela aparece, né? Justamente com essa população carcerária. As visitas presenciais aqui nos presídios, elas já estão proibidas há algum tempo já. Mas assim que a pandemia começou, essa foi uma das primeiras vezes do governo golpista do Bolsonaro proibir essa população carcerária de receber a visita dos parentes. A desculpa que eles dão é, no mínimo, chega a ser quase um escárnio, porque eles falam que é para preservar a saúde dos detentos, dos presos, né, e dos funcionários. Mas se isso fosse verdade, como você mesmo colocou, por que não tirar aqueles que não têm sentença em julgado, que têm menor periculosidade? Aqui, só se fosse tirar os presos provisórios, a população carcerária de Mato Grosso do Sul em 2019 era de um pouco mais de 17 mil. Vou pegar o número exato aqui. Era 17.423 presos, dos quais, se fosse tirar que não tem trânsito em julgado ainda, estão só com a prisão provisória, portanto baseado única e exclusivamente na palavra de um PM, que a gente sabe que é, né? Essa população carcerária cairia já para 6 mil detentos. Isso esvaziaria aqui expressivamente os presídios de Mato Grosso do Sul. Mas aí você atenderia a população e não ao regime burguês que quer a repressão do povo, né, Rafael? Daí entra o choque de conflitos.
entre o choque de interesses, desculpa, que faz com que isso não se repita, não aconteça, na verdade, que você tem aqui o esmagamento mesmo da população, que vai sendo intensificado com a desculpa da pandemia. Na verdade, eles estão criando um regime, uma coisa que já é monstruosa, a situação da população carcerária, ela fica ainda maior com esse tipo de medida nazista adotado no regime político. E uma coisa que me chamou muita atenção enquanto eu verificava essa matéria, porque Mato Grosso do Sul, em 2019, fechou, eu não consegui achar o dado mais recente, mas em 2019 tinha 17.423 presos. Isso num estado que tem ação de 2,6 milhões de habitantes. A Bahia, por outro lado, no mesmo período, tinha 14.361 pessoas presas, só que num estado de 15,13 milhões de habitantes. É uma coisa que destacou muito a discrepância para mostrar como o Mato Grosso do Sul, o Brasil de modo geral tem um regime de um estado policial, mas no Mato Grosso do Sul os números talvez não sejam tão expressivos quanto os números que aparecem no Sudeste, no Sul e mesmo no Nordeste, que são regiões mais populosas, mas proporcionalmente a gente vai vendo que o, o Estado aqui ele é muito, tem uma tendência, uma cultura repressora muito forte aqui, por parte do latifúndio, e a gente só vê essa tendência aqui aumentar a ponto de provocar aqui essas situações como a gente está vendo, né? Sob a desculpa de proteger os presos, o que na verdade está fazendo é aumentar a monstruosidade, porque eles são um lembrete. Me chamou a atenção também, você fala, das manifestações. A gente teve aqui no sul do estado, em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, no começo do ano, uma, uma rebelião dos presos em Ponta Porã, que acabou sendo sufocada pelas forças de repressão. E o tema era justamente isso. Os presos, eles na época se rebelaram para que tivessem restabelecido as visitas dos parentes, né? A gente está vendo, existe essa tendência de reação, é uma coisa que nós temos que retomar também, porque é verdadeiramente monstruoso isso que o Estado brasileiro faz com a população carcerária. Aqui em Mato Grosso do Sul, por esses números que a gente vê na imprensa local, mas também no Brasil inteiro, né, Rafael? Exatamente, é como você disse, é uma situação de verdadeira monstruosidade, né? Uma desumanidade aí que se faz com os presos, com suas famílias, com pessoas que estão aí na prática, né? Por terem sido presas, ah, injusta ou justamente, seja como for, condenadas, né, à morte e não a cumprir qualquer outro tipo de pena. Bem, agora com outra parcela da população, né, tradicionalmente esmagada no nosso país, peço para o companheiro Tiago falar da situação da crise, né, de 25 indígenas que foram encontrados aí em situação de trabalho escravo. Não é a primeira vez no Mato Grosso do Sul e pelo andar da carruagem dificilmente vai ser a última. Tiago, o que aconteceu? Aqui, retomando o que a gente já falou aqui no Panorama Brasil sobre como o agro, na verdade, ele é vendido pela golpista Rede Globo como algo sensacional, mas ele é, na verdade, o, a imagem do atraso, né, de uma desgraça generalizada que atinge o país. E é um dos principais fatores aqui de impulsionamento dessa prática monstruosa também, que é o trabalho escravo, né? Nós demos no começo do mês a notícia do latifúndio aqui, com trabalhadores imigrantes da Bolívia, indígenas e que foram encontrados em fazendas com trabalhos sob regime de trabalho escravo. E recentemente, no dia, no dia 28, 20
22 indígenas, desculpa, foram localizados numa fazenda também produtora de soja. É interessante aqui que isso na verdade, é uma coisa se tornando cada vez mais recorrente. Cumpre lembrar também que um impulsionamento muito grande dessa prática do trabalho escravo não veio do Bolsonaro, mas do direitista científico aí, palatável aí, o Temer, né, que começou a minar muitas das medidas das medidas de política pública destinadas a combater o trabalho escravo. E de lá para cá, a situação de 2017 para cá, a situação piora cada vez mais. E a gente teve agora essa situação aqui de indígenas encontrados em Dourados, outra cidade que a gente está falando muito aqui, sempre que se fala em conflitos de latifundiários com indígenas, onde esses trabalhadores foram encontrados lá. Uma coisa que chama atenção também quando a gente vê a matéria da imprensa local aqui, local que é uma redundância, mas da imprensa sumatogrossense, é o que o Ministério Público do Trabalho fez toda uma operação aqui, com repórteres, com tudo, para mostrar que estava combatendo o trabalho escravo, mas na prática o que ficou para esses latifundiários que estavam super explorando a mão de obra indígena, né, de uma maneira muito bárbara, inclusive, o que ficou para eles foi a assinatura de um termo de ajuste de conduta para que daqui para frente, então, não ser mais, eles não vão mais, esses fazendeiros não vão mais não contratar, fazerem mais uso de trabalho escravo nas fazendas deles, né? E para os indígenas você teve um valor aqui de R$ 3.000 para cada um, referente a uma espécie de seguro-desemprego. Mas essas coisas a gente sabe como que é. Para os fazendeiros mesmo, qualquer tipo de sanção que vier será protelada, eles vão ter apoio da justiça aqui, que a gente falou na semana, está cada vez está abertamente bolsonarista agora, e muito favorável a esse setor, que inclusive é uma base de apoio muito importante do bolsonarismo, o latifúndio, né? Então, esse tipo de notícia que atenção, mas sobretudo para os trabalhadores indígenas, que a gente tem que destacar que essas medidas que vão aparecendo aqui pela ação do Ministério Público do Trabalho não vão repercutir absolutamente nada para a luta contra o trabalho escravo, que os trabalhadores aqui têm que tomar a rédea da situação mesmo, pelas maneiras que se mostrarem necessárias, a, o setor latifundiário da burguesia, que é quem realmente faz uso intensivo e cada vez maior do trabalho escravo aqui, não somente aqui em Mato Grosso do Sul, mas no Brasil inteiro. A gente vê essa prática se tornando mais frequente, né, Rafael? Realmente não adianta esperar, né, que como a burguesia, como a lei quer, né, os patrões aí, os latifundiários, saiam livres, simplesmente prometendo que não, tudo bem, nós não vamos mais empregar o trabalho escravo, né? Ficar esperando que isso daí aconteça é uma utopia perigosa. As organizações populares têm que lutar para impedir, acabar com essa forma moderna aí de escravidão que a gente vem vendo pelo país afora. Bom, ainda no tema do trabalho, dessa vez aqui não em condições tão agudas, né, tão graves como as que a gente viu nesse caso anterior, nós estamos vendo aí a situação dos eletricitários, né, sul-mato-grossenses que estão aí em protesto, né, contra os ataques da Energisa. O que está acontecendo? O que a empresa de eletricidade local está aprontando aí, Tiago? É coisa clássica, né,
das empresas no capitalismo decadente, né, Rafael, que conseguem reajustes aqui autorizados pelo governo para suas tarifas, que é uma coisa assombrosa. Eu gostaria de pedir para passar também a imagem de uma manifestação que foi feita, porque o consórcio da Energisa lucrou aqui só nos primeiros de 2020 mais de 205,1 milhões de reais, um crescimento no lucro deles. No meio de toda aquela desgraceira que foi o ano de 2020, essa empresa ela conseguiu ter um crescimento no seu lucro de 5,8%, quer dizer, todo mundo perdendo dinheiro, a classe trabalhadora, salários, a massa salarial do Brasil desabando, e a empresa está tendo lucros assim exorbitantes, quase padrão chinês aqui, mas ainda assim eles não estão querendo, segundo a denúncia do sindicato, eles estão muito reticentes assim em um reajuste que pelo menos mantenha a reposição da inflação, e assim, não é de uma vez, que isso é outra coisa interessante, os trabalhadores estão pedindo a reposição da inflação, só que dividido em duas parcelas, já é uma coisa ruim, porque a detrimento disso, os trabalhadores continuam perdendo dinheiro, né, com o aumento do custo de vida. Mas nem esse acordo ruim a Energisa está querendo aceitar, e já está sendo uma fonte de atritos aqui constantes, aqui já desde o começo do ano que os trabalhadores estão reclamando dessa postura da empresa. Agora, no dia 28 de janeiro, no último dia 28, os trabalhadores fizeram uma paralisação de cerca de 2 horas, com uma manifestação em duas subestações da Energisa aqui na cidade de Campo Grande. Uma delas até bem grande, mostrava, não sei se a produção está com a imagem para mostrar como é isso. Bom, mas é um número considerável aqui de trabalhadores. Anterior. Isso. Aí estamos vendo agora os eletricitários que já estão meio que perdendo a boa aqui com a empresa, e nós fazemos aqui a nossa, o nosso voto para que eles façam mesmo a greve. É um absurdo isso que está acontecendo. Essas empresas estão ganhando muito dinheiro aqui com essa pandemia, enquanto a população vai empobrecendo cada vez mais e tendo que pagar tarifas de energia cada vez mais caras. A gente está vendo aqui também no Mato Grosso do Sul, não chegou a ser um fenômeno tão extremo como o que aconteceu no Amapá, mas temos visto um aumento muito significativo de panes no sistema elétrico desde o fim do ano passado, mostrando que, além de tudo, essa empresa também não faz manutenção nenhuma na rede elétrica, quer dizer, é única e exclusivamente lucro, 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 não tem absolutamente nada de retorno para a sociedade, porque também é o modelo privado, é o problema do modelo capitalista de gestão dos serviços essenciais, e também coloca em evidência a necessidade dessa empresa ser reestatizada e colocada aqui sob controle desses trabalhadores, está vendo, que não estão dispostos a aceitar as palhaçadas aqui que esse consórcio privado da Energisa está fazendo, tanto contra a população por um lado e contra a classe trabalhadora que mantém esse serviço funcionando efetivamente por outro, né, Rafael? Justo. E agora sobre a situação dos bancários, o fechamento de agências aí do Banco do Brasil em escala nacional ameaça também a categoria no Mato Grosso do Sul. O que está acontecendo no detalhe, Tiago? Banco do Brasil, a princípio seria uma greve, mas acabaram recuando e ficou a sexta-feira, só dia 28 também, de paralisação. Mas
De qualquer forma, estão fazendo aqui essa mobilização. A gente chama aqui os companheiros que estão assistindo do Banco do Brasil para intensificar isso, porque no dia em questão foram 10 agências que foram fechadas, mas uma coisa que talvez devesse ser reconsiderada. Opa, Gal, a gente está vendo a imagem de outra notícia que eu vou falar mais para frente, que é o Carnaval. Mas o do Banco do Brasil, ele tá, foram 10 agências fechadas aqui, e fechadas entre aspas, porque o caixa automático, essas coisas continuaram a funcionar. A população, na verdade, não teve grandes prejuízos com essa paralisação que foi feita. A gente chama atenção aqui da categoria para radicalizar mesmo essa, essa greve, essa paralisação, transformá-la numa greve efetivamente, porque finalmente são mais de 5 mil funcionários do Banco do Brasil que estão aqui sob ameaça de demissão. A gente sabe que demissão voluntária aqui é um eufemismo, vai rolar todo tipo de pressão aqui para aumentar, demitir mesmo aqueles que a diretoria do banco quer demitir, colocando também muita pressão sobre os que vão ficar, porque vão ter que trabalhar pelos que vão sair, sem tendo então as condições de trabalho muito mais expressivamente pioradas, sem receber nenhum aumento salarial, porque também a gente está vendo uma situação aqui nas classes trabalhadoras do Brasil que não estão enfrentando um refluxo muito grande aqui, mas o caminho da luta ele se mostra aqui o único mesmo para eficiente para barrar todos esses ataques, né, Rafael? E a gente mantém aqui o chamado para que os companheiros bancários que estão assistindo, que estão acompanhando o coletivo sindical, a nossa programação dedicada também ao movimento, para intensificar essa luta e rever essa questão também das agências, dos terminais automáticos aí funcionando, porque o certo aqui é paralisar todo o sistema bancário mesmo, porque de outro modo tende a ser muito confortável para os bancos atacar a população, atacar a classe trabalhadora, atacar os bancários. A população acaba bem, porque vê a rede bancária da qual ela depende sendo reduzida e sucateada, mas os mais interessados, sem sombra de dúvida, são os bancários que estão aqui enfrentando ameaças muito expressivas e não tem outro caminho a não ser a luta, porque pela via institucional já ficou claro que estava ruim antes e vai ficar ainda pior agora, né, Rafael? Bom, dá pra ver pelas medidas aí que vão ser adotadas, mas antes, deixa eu fazer um convite para quem está assistindo para se inscrever e participar da Universidade Marxista, a 46ª edição da Universidade de Férias do PCO, com o curso O que foi o Stalinismo, uma análise marxista, pelo companheiro Rui Costa Pimenta. Você acessa o site universidademarxista.com.br, lá você vê as informações, o curso vai até o final de fevereiro, 2 aulas por semana com transmissão ao vivo às terças e quintas-feiras, 19 horas. E quem se inscreve agora no curso ainda pode assistir tudo que já foi apresentado até agora nas primeiras 8 aulas do curso que estarão lá disponíveis para você. Voltando aqui à nossa pauta, bom, medidas como essas, vamos juntar as duas questões em uma só porque dá uma combinação curiosa. Toque de recolher foi prorrogado no Mato Grosso do Sul, está proibida a circulação entre 22 horas e 5 da manhã até 9 de fevereiro. Né? E na continuação disso daí, o carnaval não vai ter né? Nem folia nem feriado, a população está aí ordenada a continuar a trabalhar. E assim a pandemia né, abriu a brecha aqui para a burguesia introduzir introduzir um regime né, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, né, uma verdadeira ditadura. Continuar trabalhando, pode, né? Agora, arejar a cabeça
Não. Como é que vai ser esse regime combinado de toque de recolher com o fim do feriado, Tiago? Uma coisa que a gente tem destacado muito aqui na nossa imprensa, né, Rafael, é o fato de que está se evidenciando cada vez mais o caráter de escravo da população, das massas aqui do Brasil com a pandemia, porque, como você mesmo colocou, na, nos dias Naval 15, 16 e 17 de fevereiro, a população vai poder continuar se aglomerando no transporte público aqui de péssima qualidade que a gente tem aqui em Campo Grande, vai poder continuar se aglomerando aí nesses locais de trabalho que estão cada vez piores. Aqui em Mato Grosso, aqui em Campo Grande a gente tem também os call centers, que tem muita gente trabalhando sobre condições que normalmente já são muito ruins, mas além disso tem os frigoríficos que a gente já destacou no Panorama Brasil, que são vetores muito expressivos do coronavírus, e os Correios também, a gente vem acompanhando pela imprensa do partido as condições de trabalho cada vez mais degradantes dos trabalhadores do Correios. E esses trabalhadores todos vão continuar trabalhando normalmente no dia, porque aí você está falando do interesse da burguesia, esses 238 brasileiros aí que estão no rol dos bilionários que têm uma fortuna combinada quase equivalente ao Chile. Eles, coitado, eles precisam ganhar dinheiro, então a população tem que continuar trabalhando para que eles continuem ricos, né? Isso para não falar nos bilionários aí do mundo que também roubam o Brasil à torta e direito, mas para a população fica gritante esse fenômeno, né? É só trabalhar, terminou o trabalho, jornada normal de trabalho, por volta das 10 horas, aí já tem que ir para casa, não pode nem tomar uma cervejinha assim com os amigos depois que termina o trabalho, porque esse bar não pode abrir, você não pode estar junto nem da sua família, porque pela lei que foi estabelecida, inclusive reuniões familiares também já são consideradas aglomerações, a gente já chegou a divulgar na nossa imprensa isso também. E uma coisa que chama muita atenção agora sim, estamos vendo imagens aqui do último carnaval que teve em 2020, que uma coisa que chama atenção também é o seguinte, quando a gente vê situações desse tipo, como a gente está vendo aqui agora, basta uma pessoa falar um fora Bolsonaro que a multidão inteira se levanta gritando as palavras de ordem, né? Isso foi um fenômeno que a gente viu já desde o Carnaval de 2019. No Carnaval de 2020 foi mais expressivo ainda, mas o, o poder público, ele sabendo da debilidade do regime político, né? Porque tanto a extrema-direita quanto a direita também, essa dita direita civilizada, se encontram numa situação muito delicada aqui, no que diz respeito ao respaldo popular do seu domínio político. Essa classe eles agora aproveitaram então para matar dois coelhos com uma cajadada só, né? Acabou com a multidão na rua que pode contestar o regime político e ao mesmo tempo mantém a população trabalhando para atingir os seus interesses apenas e continua também indiretamente, ou talvez não tão indiretamente, mas continua aí responsabilizando a população pelos casos de coronavírus, quando na verdade o que a gente está vendo é que o coronavírus ele se transmite muito mais nesses locais de trabalho, na verdade, do que nas festas que são poucas e nas aglomerações que são menos ainda, né, Rafael? Aqui eu só gostaria de fazer uma correção. A companheira Silvia Mirro, que está assistindo aqui também com a gente, ela me chamou a atenção para uma coisa. Os índios que eu mencionei que foram escravos, na verdade eles eram fundos da aldeia. Cadê? Eles eram oriundos de Dourados, da aldeia Bororó,
mas eles foram localizados em Sidrolândia, uma cidade próxima aqui de Campo Grande. Uma pequena correção na notícia anterior, tá? Tá certo. Ok, bom, para a gente encerrar a farsa da campanha de vacinação, a estimativa aí é que tudo volte à normalidade, ou seja, né, a ditadura que estão conseguindo impor tem aí o prazo de validade de 2024, é isso mesmo, Tiago? É um momento trágico, né, para a gente não encerrar o Panorama Brasil com talvez tanto ódio no coração, vendo essas coisas, mas a gente vê bem essa característica de farsa dessa campanha de vacinação quando o jornal local aqui, o Campo Grande News, foi fazer essa conta entre a quantidade de pessoas que foram vacinadas pelos 13 dias aqui, desde que começou a primeira vacinação até o dia ontem, né, de fevereiro. E pelas contas deles, se esse padrão for seguido, a população de Campo Grande só vai estar plenamente vacinada em 2024, uma coisa que me lembrou muito aquela famosa frase do Fidel Castro, a longo prazo, todos contaminados aqui, possivelmente muitos mortos, porque não vai ter carnaval, a gente vai continuar com o toque de recolher aqui com a população, barbarizando com a polícia, desculpa, barbarizando a população na rua, mas com o trabalho a pleno vapor aqui, para serviço da burguesia, amontoado aí nas formas mais grotescas, no deslocamento e no trabalho, para tornar os pobres burgueses cada vez mais ricos, enquanto a população fica cada vez mais pobre e, em cima, exposta a esse tipo de propaganda farsesca que não recebe também, uma coisa interessante de destacar, não recebe um contraponto crítico da esquerda. Você vê que fora o PCO não existe voz discordante da esquerda para chamar atenção para o ridículo que é a campanha de vacinação, né, Dantas? Justamente. Bem, infelizmente nosso tempo acabou. Obrigado, Tiago, pelas informações, pelos comentários aqui para mais uma edição do nosso Panorama Brasil. Você que está acompanhando a Causa Operária TV, fica ligado porque a programação hoje está no ar até a noite, 24 horas no ar, ligados aqui com você, com tudo que é disponível também no nosso canal para você assistir a hora que você quiser. É isso aí, Panorama Brasil volta amanhã a partir do 12h15 e a gente se vê lá.